Olá, hoje eu quero falar sobre o iluminado, ou, conforme está no título desse vídeo, qual é a experiência de um ser iluminado quando este escolhe permanecer na Terra? E eu listei alguns comentários, ou eu fiz uma lista dos pontos que considero que seja bacana trazer para vocês aqui nessa conversa, nessa troca através do vídeo. E para você que não sabe, porque a gente está falando sobre iluminação, o Amor Nem Sage é um canal, podemos dizer que de espiritualidade. Esse seria a forma mais simples de definir o Amor Nem Sage. É a palavra com a qual muitas pessoas se identificam. Mas se nós formos olhar de uma maneira mais aprofundada aqui no canal, de fato, o que nós estamos falando de fato é sobre consciência e energia. E olhando isso por uma outra colocação sobre a jornada do ser divino, desde que tudo o que nós conhecemos, basicamente a criação, veio à existência. E como muitos de vocês terão a oportunidade em algum momento de descobrir até mesmo a pré-existência de todas as coisas. Então, é sobre essas coisas com as quais nós estamos lidando aqui no material do canal. E se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo. Eu sou o Charlie Austin, também conhecido como Mestre Yel Sotu, e eu estou aqui nesta vida para falar sobre a grande paixão de todas as eras, particularmente para o ser divino que eu sou, que é esse tema tão riquíssimo, tão abundante e que se tornará cada vez mais prevalente nesta nova era da humanidade que nós estamos de maneira devagar e progressivamente adentrando. Esse vídeo vai ser particularmente muito interessante para quem faz parte de Chiloé, para quem está na mentoria do canal ou para quem já consumiu infoprodutos aqui desse nosso espaço energético. Pois bem, vamos falar sobre qual é a experiência do iluminado, da pessoa que atingiu a sua iluminação, uma vez que esta decide permanecer na Terra. E os pontos que eu vou aqui compartilhar, eles não devem ser entendidos, e eu peço que vocês não enxerguem estes pontos como uma cartilha fixa, como um livro de regras ou como uma lista que precisa ser checada. Eu acho que a expressão certa, eu não quero que vocês entendam esses pontos como uma lista de coisas que você precisa estar experienciando todas elas para você finalmente um dia se aperceber: eu sou um ser iluminado, eu estou iluminado, eu me iluminei. São considerações, são ponderações. Não há uma ordem específica na qual essas coisas se manifestarão uma vez que você se iluminar. E muito menos ainda, não entenda esta lista aqui como a ordem específica definitiva, ou como se eu estivesse tentando estipular a ordem em que esses processos se darão. Pelo contrário, isso daqui é um compartilhamento de experiências que podem se dar das mais variadas formas quando você atingir a sua iluminação e ou ascensão. É apenas para você tomar nota, é apenas para você se abrir para esse conhecimento que aqui será traduzido em forma de palavras e compartilhado com vocês através desse vídeo. E no momento em que você estiver no limiar da sua iluminação, pois bem, você então, naquele limiar e tempos após, experienciará essas coisas da sua própria maneira e de acordo com o agrado da sua alma. Essa lista, esses comentários que eu vou trazer também, eles são muito da perspectiva de alguém que já passou pela iluminação. Então, é bom termos aqui em mente que
há um valor muito delicado, há um valor muito especial nesses comentários. Pois esses comentários que eu falei não são do ponto de vista de mestres ascensos que estudam, se é que podemos colocar assim, de forma objetiva e pela logicalidade humana, como de fato se constitui a existência do ser ascensionado quando ainda na fisicalidade. Então, entenda esse vídeo mais como um relato de um ser iluminado, contando sobre a experiência deste com o seu próprio estado de iluminação, se é assim que nós podemos dizer. Então, em certo sentido, não é algo factual no ponto de ser algo que é a realidade de todo ser ascensionado, mas ainda assim é algo verídico, porque esse conhecimento que aqui será posto agora na frente de vocês denota coisas palpáveis, coisas fortemente observáveis ou gentilmente experienciadas ao ponto de serem notadas por um ser que está nesse estado de autoiluminação. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui, que não necessariamente é a primeira coisa que você notará uma vez iluminado, é a plena aceitação. Esse é um grande sinal de um ser iluminado. E eu falo que esse é um grande sinal de um ser iluminado para o próprio ser iluminado. Eu não quero que vocês peguem as coisas que estão aqui nessa lista e vocês usem essa lista como algo discriminatório para determinar se alguém está iluminado ou não, e se essa pessoa não conter esse determinado traço, pelo menos na sua forma exterior de lidar com outros, então com certeza essa pessoa não é ascensionada. Por favor, não façam isso. Mas quando eu falo da plena aceitação, a plena aceitação é que o ser, ele finalmente, talvez a expressão certa não diria dizer que ele fez as pazes com tudo o que aconteceu em sua vida, quer de bom ou ruim. Porque até o ato de fazer as pazes talvez denote justamente uma não aceitação. Você ter que fazer as pazes com algo é um subproduto, direto ou indireto, dependendo do caso, de você não ter aceitado algo. E por você não ter aceitado algo, então você precisa aprender a viver com isso pacificamente. E daí viria a ideia de fazer as pazes. É como se chega um momento que não há mais opção senão ter que se render à paz e aceitar que aquilo fez parte da sua vida. Não é desse tipo de plena aceitação que nós estamos falando aqui. Essa plena aceitação é a energia do ser num standstill, como nós falamos em inglês. E esse standstill é a energia num estado de congelamento eterno, por assim dizer. E aqui eu preciso ser muito auspicioso e ao mesmo tempo cuidadoso a definir o que é esse congelamento de energia, porque isso não é o mesmo do que dizer que a energia parou de se movimentar em você como um ser divino que nesse atual momento está tendo uma experiência na Terra. Esse congelamento da energia, que é a energia chegar no standstill, sua energia está intacta e ela está sempre cristalina. E ela é como se nós fôssemos falar de energia como um produto e cada unidade de energia, podemos assim colocar, fosse fosse uma bolinha de gude, vamos assim dizer. E você estivesse rodeado de milhares de bolinhas de gude, é como se todas essas bolinhas de gude estivessem suspensas no ar e elas nunca tocassem o chão. E por isso elas sempre ficariam limpas, elas sempre ficariam naquele estado original de quando você as tirou da caixa, se você comprou uma caixa com várias bolinhas de gude. Eu acredito que talvez esse não seja a melhor ilustração possível, mas eu associo aqui
a sua energia estar intacta, estar cristalina, com bolinhas de gude flutuando no ar. Porque não sei se vocês, não sei se as pessoas ainda têm contato com bolinhas de gude, era algo da minha época, mas você pegava uma bolinha de gude e ela às vezes parece um cristal, você consegue até ver lá dentro dela, tem um brilho próprio. E quando a gente brincava de atirar bolinhas de gude no chão, elas rolavam no pó e com o tempo elas ficavam meio riscadas, meio empoeiradas, elas perdiam aquele brilho. Agora, imagina que o seu campo de energia são incontáveis milhões, trilhões, qualquer que seja a métrica de unidades que todas juntas formam um corpo maior de energia e todas estas, como bolinhas de gude que estariam preparadas para rolar e viver a sua função, estão ali cristalizadas, estão ali servindo você simplesmente pelo fato de estarem ali. E elas sempre retêm aquele estado original do momento de quando elas foram produzidas. Não que a sua energia foi produzida em algum lugar, mas é como se o seu campo de energia ele sempre estivesse pronto para rodar, e por rodar aqui para poder manifestar coisas, atrair coisas, repelir coisas, experiências e circunstâncias, mas ele nunca mais precisasse fazer a função de rodar. E aí, ou seja, as bolinhas de gude caírem da suspensão no ar e rodarem ou rolarem pelo chão. É como se o seu campo de energia agora tivesse muitas rodas. Imagine um carro com muitas rodas. Mas essas rodas não precisassem fazer a sua função de rodas e rodarem e circularem. A sua função agora, como rodas ou bolinhas de gude, se resumiria a simplesmente estarem ali no seu estado de serem algo com alguma função, mas aquela função nunca ser realmente colocada para ser experienciada. É uma maneira estranha de falar dessa plena aceitação, mas eu estou falando de alguns ângulos diferentes para que você ganhe uma imagem mental do que está realmente a se passar aqui. Talvez eu faça um vídeo resumido, sendo mais objetivo, mas é porque é algo realmente fora do escopo do pensamento humano. E às vezes nós precisamos abstrair com esses exemplos aparentemente esdrúxulos. Como assim? Bolinhas flutuando no ar? Ou rodas dentro de rodas? Essa imagem mental mesmo de rodas dentro de rodas vem do capítulo 1 do livro da Bíblia de Ezequiel, do livro profético de Ezequiel. Isso daqui eu trago de direto da literatura bíblica e de religiões como o cristianismo e o judaísmo, onde fala que o profeta Ezequiel, ele viu um grande carro com várias rodas. E é dali que eu extraio essa inspiração para essa ilustração, tentando explicar sobre a plena aceitação. E como eu falei de rodas, nós podemos dizer que quando você está na plena aceitação, você é um carro. Podemos compará-lo com um carro que está em perfeitas condições, acabou de sair da fábrica, ele está pronto para rodar, mas ele nunca é utilizado e ainda assim sempre está em movimento. Eu acho que aqui agora ficou melhor essa ilustração que eu tentei trazer. Então, é muito importante isso que eu estou falando. O ser iluminado ele tem essa plena aceitação. Essa plena aceitação, como eu disse, não é porque ele fez as pazes com o que aconteceu na vida dele, não é porque ele é indiferente ao bem ou ao mal, ou alguma escala de moralidade que às vezes varia de uma sociedade para outra, dependendo de qual país você está. Essa plena aceitação nada tem a ver com essas coisas. Tem a ver com um estado interno perpétuo de segurança, de profundo asseguramento autoinduzido de que você está na sua máxima expressão. Essa é a definição dessa plena aceitação, que para alguns
por determinados filtros que ainda possam continuar a existir em vias da iluminação, talvez será colocado numa linguagem não formal, numa linguagem do dia a dia, como eu fiz as pazes com o meu passado, nada do meu passado de ruim me afeta. Eu fiz as pazes até mesmo com as coisas boas que hoje eu talvez vejo que não eram tão boas, mas na época me serviram. Talvez o ser iluminado colocará nessas palavras, mas ele sabe que no fim, essa plena aceitação, esse espaço de segurança interna, ao ponto de que você sabe, daquele ponto em diante, definitivamente, de que nada poderá abalar essa segurança interna. Porque, de certa maneira, ela não pode ser acessada por ninguém. Então é como se ela estivesse em movimento. E aqui há referência às bolinhas de gude. Às vezes, se a gente fosse ainda pegar a ilustração das bolinhas de gude, alguém talvez esteja olhando para uma outra pessoa que está rodeada por bolinhas de gude flutuantes, e essa pessoa talvez olhe, e no caso seria uma terceira pessoa olhando para a outra que está com as bolinhas de gude, e talvez tenha a sensação de que as bolinhas de gude estão rodando no próprio ar, mas conforme ela se aproxima para mais perto da pessoa que tem de fato essas bolinhas de gude sendo entretidas ao seu redor, ela vê que as bolinhas de gude estão plenamente aficionadas, plenamente paradas e pairando no ar. Então, essa coisa dessa segurança interna, dessa plena aceitação de si, é meio isso, é ilusivo para alguém ou para qualquer coisa que tente trazer uma disrupção a ela. Na hora que essas coisas ou pessoas tentarem trazer essa disrupção ao ser iluminado, parecerá que a segurança, essa autossegurança do ser, ela está em movimento, ou seja, ela não pode ser pega, mas o ser de fato que a contém sabe que ela está muito bem posicionada no trono do íntimo do ser, no trono da alma. Então, essa plena aceitação são como bolinhas de gude flutuando ao seu redor. Outra coisa do iluminado, eu poderia me aprofundar um pouco sobre a plena aceitação, mas o que você precisa saber é que na plena aceitação também você nunca mais terá dúvida de absolutamente nada. Você não duvidará mais de absolutamente nada. E deixa eu definir isso melhor. Quando eu digo que você não duvidará de mais absolutamente nada, eu quero dizer com respeito a você. Você nunca mais terá uma dúvida. Você nunca mais terá uma incerteza dentro do seu ser. Você nunca terá sentimentos ou emoções que evoquem a semelhança dessas duas primeiras coisas, ou que sejam uma manifestação ou uma distinção dessas duas primeiras. Você nunca mais se diminuirá, nunca mais se sentirá inferior ou superior a ninguém. Você simplesmente não haverá espaço para qualquer senso ou traço de incerteza, de autodúvida, de autossabotamento, porque àquela altura essa plena confiança, quando você meio que a descobre em si, ou você a cultiva em si, e esta de fato, quando colocada dentro do coração, o coração é o terreno, é a terra fértil criada no universo justamente para que esse tipo de semente floresça. Então você passa também a ter plena confiança de tudo que está ao seu redor e, por sua vez, em última instância, de todo o cosmos, de toda a criação. Então essa é a plena confiança que eu aqui falo. Olha, eu gastei bastante tempo falando sobre a plena aceitação, porque é a coisa que fica mais evidente para o ser que de fato se iluminou. E essa plena aceitação está conectada com um outro sinal do ser iluminado que permanece encarnado, que é a inexistência de medos. E é interessante que eu estou falando do ser iluminado se este permanece encarnado. Gente, isso não quer dizer que esses pontos que estou trazendo são apenas observáveis se você se iluminou e você continuou encarnado. De maneira alguma. Essas coisas continuam a existir se você, uma vez iluminado, você decide deixar o corpo físico e deixar a orbe terrena e ir para o plano dos mestres ascensionados. Só que lá você estará no meio de seres soberanos que são isso a todo momento. Então imagina, você só será, entre aspas, entendam bem minha colocação, mais um com todos esses traços dentro de um grupo muito grande que, de forma unânime,
experienciadores da mesma coisa que você tem na sua existência interna e como ser no universo. Essas coisas então ficam realmente apercebidas, a distinção do ser iluminado para os que ainda não estão iluminados, que é a maioria da humanidade, se você permanece encarnado. Porque você começa a ver como os humanos ainda estão mergulhados em tantas distrações. E você começa a ver como você já não se alinha mais com aquilo. E não é nem pela tentativa de querer se alinhar. Você não consegue mais acessar aquela experiência porque ela já ficou para trás e não há como retornar. Não há como fazer uma viagem no tempo, pelo menos nesse contexto. E, por exemplo, na inexistência de medos, que é um outro traço de um ser iluminado, você começa a observar o quão mergulhado em medos as pessoas estão. E aí começa a ficar mais destacado para você, como você não consegue mais reproduzir essa experiência do medo na sua própria vida, na sua própria conversa interior, no seu próprio entendimento de quem você é no íntimo, e talvez fique até exteriormente também observável para as outras pessoas, que você não se abate por absolutamente nada, talvez alguns até lhe chamem de imbatível. Isso não quer dizer que você não experienciará às vezes momentos de adrenalina, momentos de susto. A vida é feita de altos e baixos muitas vezes, e isso não deixará de ser às vezes um certo tipo de máxima, mesmo para o ser que permanece iluminado, mesmo para o ser que permanece encarnado como um iluminado no planeta. Mas é a sua maneira de responder a essas coisas, caso elas se acheguem a você, é de, é de um espaço de um tamanho recebimento da experiência, onde não há um julgamento. É de um espaço de tamanha aceitação de que isso veio para você e, em certo sentido, já é seu, por isso que chegou a você, mas você também pode escolher que não seja seu. É de um espaço de um profundo respeito pela vida, aonde você é aquilo que pincela a vida com a fragrância dessa experiência, que pode servir para outros como exemplo de que a vida merece ser respeitada, de que a vida é sagrada. Você é esse lembrete, às vezes, silencioso, apenas através da sua energia, que denota para as outras pessoas de que a vida não deve ser levada a sério, mas a vida é ao mesmo tempo algo sério por causa de sua sacralidade. Então, plena aceitação, inexistência de medos. E eu estava dizendo que para o ser iluminado que escolhe permanecer na Terra, ele vai perceber essas coisas em si, particularmente depois de um tempo, em relação à sua interação com outros. E mesmo se ele não estiver interagindo com os outros, ele vai ouvir relatos de como as pessoas estão se comportando. Ele vai, às vezes, apenas sentir como as pessoas ao seu redor, obviamente, por não serem iluminadas, não estão nessa experiência. E às vezes esse apercebimento será constante, quase sem parar. E não será algo que incomoda, mas às vezes pode acabar até sendo, não será. Em sua maioria não será algo que incomoda, mas você estará muito apercebido da presença que as pessoas exercem no campo de energia compartilhado pelo consenso de massa, quando elas mesmas não estão percebendo o impacto que estas mesmas afetam nas energias das interações humanas e dos humanos com o meio ambiente e as coisas ao redor. Isso nos leva ao terceiro ponto. Você terá um total apercebimento de tudo e todos ao seu redor. Esse apercebimento será a nível de energia, a nível da inconsciência das pessoas que você, entre aspas, taxará como inconsciências, porque justamente se você falar para elas, elas mesmas estarão, visto que são as inconsciências delas, elas estarão inconscientes de que estão tendo um padrão que se deriva da sua inconsciência. Então ficará difícil você fazer a pessoa enxergar uma inconsciência que justamente não é evidente
para a pessoa e permanece no âmbito do que chamamos de inconsciência, mas é quase como que você tivesse acesso à inconsciência delas, pois a inconsciência, como ela não é evidente, ela vai ficar, às vezes, vigente, aparente para quem saiba ler as energias e reconhecer as energias na energia emitida pela pessoa. Então é algo muito interessante, você terá um entendimento muito profundo do ser humano, não só no nível amplo, mas no nível bem particular, no nível bem, eu posso dizer, bem personalizado. Você, por exemplo, saberá quantas vidas a pessoa já teve no planeta, você saberá como foi a última vida dela, se fôssemos falar de vidas de uma maneira não simultânea, mas linearmente, aí poderíamos falar em termos de vidas passadas e futuras. Você saberá imediatamente, se quiser, quando a pessoa vai desencarnar nessa vida, qual é um dos possíveis pontos de saída que ela escolheu para si. Você saberá, às vezes, conseguirá ler no campo de energia dela o nome espiritual dessa pessoa, entre tantas outras coisas. É algo realmente fascinante. E todo esse apercebimento constante de tudo e de todos lhe trará, fará você ter compaixão, que é o próximo sinal de um ser iluminado. Essa compaixão nem sempre é evidente para os que estão ao redor do ser iluminado. É muito importante esse meu comentário. Você não deve esperar para você determinar, em primeiro lugar, ninguém deveria estar preocupado em determinar se um certo indivíduo que esta pessoa conhece é iluminado ou não, mas a título de exemplo e de explicação, uh, um ser iluminado não ficará necessariamente evidente através de ações de que ele está ali a demonstrar a compaixão. Por exemplo, alguns talvez vejam como um ato de compaixão alimentar pessoas desabrigadas, ou como um ato de compaixão você ser compreensivo e ter um ouvido ativo e escutar atentamente quando as pessoas lhe contam seus problemas, ou uma pessoa que tem compaixão é falar palavras dóceis e de conforto, e tudo isso pode ser, dentro do parâmetro de algum ser, a sua maneira de deixar que a sua compaixão se manifeste, sem querer necessariamente exibir a sua compaixão em alto e bom som para que as pessoas digam, veja, lá está um ser compassionado ou cheio de compaixão. Então, assim, pode se dar assim, mas a maioria das vezes a compaixão do ser iluminado, ela será silenciosa, e ela será, às vezes, quase que igualada, ou poderia ser igualada com a própria presença dele no planeta. É um ato de compaixão o ser iluminado escolher ficar no planeta. A simples decisão dele escolher ficar e ele permanecer no planeta. É um ato de compaixão, porque é basicamente como se ele fosse um peixe fora d'água. Na verdade, é como se ele fosse um ser que não está no seu habitat natural, mas ele ficasse aqui simplesmente porque a sua presença afeta positivamente muitos campos, as experiências de muitos conectados com ele ou remotamente recebendo, digamos, camadas da sua energia que sempre é transmitida abundantemente de seu campo consciencial. Então, a compaixão do ser iluminado, da pessoa que permanece encarnada no planeta, nem sempre haverá ali ações exteriores denotando a existência dessa compaixão. A compaixão será ele olhar com profundo respeito para os caminhos que as pessoas tomam em suas vidas, sabendo desde o início, particularmente se esses caminhos não estiverem alinhados com o fluxo da alma delas, de que esses caminhos indubitavelmente falharão quando a pessoa tiver que ser redirecionada para o caminho primário de escolha de suas almas, se podemos assim colocar. Ele ter essa compaixão de ele ver as pessoas seguirem caminhos e ele saber que esses caminhos indubitavelmente não irão muito longe e ele ter, digamos, esse autocontrole, essa autorreserva de não se sentir tentado a ir lá interferir no caminho que a pessoa está tomando e avisando de antemão de que aquele caminho não tem futuro. É algo muito difícil
você às vezes enxergar alguém. Na verdade, não é algo difícil para o ser iluminado, mas ahn, se naquele dia especificamente o ser iluminado estiver comunhando mais de perto com o eu humano dele, eu humano este que sim, ainda terá as tendências e a lembrança de, às vezes, ter que fazer algo pelo bem maior, mas sentir como aquilo é difícil. Então, naquele dia, o ser iluminado talvez sentirá que é um pouco difícil, mas assim, falando em termos humanos aqui, é muito difícil você conseguir olhar a estrada da vida no geral, não de uma pessoa em particular, e para uma certa pessoa inserida num contexto dentro dessa estrada da vida, você olhar lá na frente e você ver, porque você tem olhos de águia, você observar que aquela tomada de ação ou de rumo é finita. Todas são, em última instância, mas é finita em relação a por quanto tempo ela gostaria de permanecer naquela tomada de escolha específica. E você estar plenamente imerso nesse respeito, aonde você está ok em saber que você sabe o que está a acontecer ou o que estará para acontecer com essa pessoa e respeitar tanto a jornada própria dela, que você não se sente, ah, digamos, empoderado ou se sente isentado, da responsabilidade, de não interferir. Você honra de que a sua maneira de contribuir é, na maioria das vezes, só estando ali, e quem sabe se a pessoa captar o que a sua energia pode abrir para ela em termos de potenciais, ela permaneça no caminho que já estava trilhando ou encontre, digamos, a, a bifurcação ou a variação certa do caminho e certa em relação à perspectiva do que a alma tem em mente. Então, isso não quer dizer que em alguns momentos o ser iluminado ele fará intervenções, não necessariamente na vida das pessoas, mas em certas situações ele por uma série de fatores que eu não vou entrar aqui no detalhe, ele falará com todas as palavras para a pessoa o que irá acontecer se ela seguir à frente. Mas esses casos são relativamente raros e tem que haver uma série de permissões de muitos níveis para que este se constitua. Ou se ele não disser o que vai acontecer, ele pode dar um alerta. Mas no geral, um ser iluminado que permanece na Terra, ele terá um respeito maior por como a energia do fluxo está se desdobrando do que em julgar o que esse mesmo fluxo produzirá lá na frente por essa decisão, quer seja ruim ou bom, ao ponto de se sentir enviesado e dizer eu preciso salvar essa pessoa. O ser iluminado não tem intenção de salvar ninguém, mesmo que com o repertório humano, uma certa decisão que uma pessoa está tomando e ele por ser iluminado, ele sabe que dentro do jogo da fisicalidade aquilo talvez termine por não acabar bem. Então é nesse sentido que falamos da compaixão. Um outro detalhe do ser iluminado é algo que nós chamamos de solíssimo. O ser iluminado, ele é solíssimo, ele é soberano. Ele não raro, não casos é raríssimo, na verdade eu nem vou pôr uma margem de erro aqui, mas o ser iluminado nesse contexto atual da Terra, ele, para não dizer que em todos os casos, mas ele quase que em 99% das vezes, vamos assim colocar, ele será solteiro, ele, ele será um ser completamente independente. Não irá querer se envolver em casamentos ou namoros ou noivados, às vezes nem mesmo em ficadas, às vezes um caso de uma única noite. Isso não quer dizer que ele não irá fazer sexo, apesar de que se tornará extremamente difícil para ele realizar tal ato, porque o descabimento, a incompatibilidade da frequência consciencial será tanta com a maioria da humanidade em relação à da humanidade que é uma faixa e do ser iluminado é uma outra faixa, de que nem mesmo às vezes a extrema vontade de querer ter uma noite de prazer ou uma noite de sexo conseguirá ser mais forte do que o entendimento dele de que às vezes não vale a pena
pelo preço que ele terá que pagar se mergulhar tão profundamente na energia de uma pessoa que talvez esteja concebivelmente e mergulhadamente em tamanha inconsciência. Então ele é solíssimo porque ele é só, mas ele não está sozinho. Entenda, ele é só, mas ele não está sozinho. Ele é só porque na sua desindividuação da interface de experiência, que era a personalidade humana, ele se encontrou em várias facetas da sua expressão universal. E apesar de serem várias facetas, essas facetas funcionam como amigos imaginários dele muitas vezes, e em outros casos até como experiências que vão além do mundo interno dele, que estão constituídas como vidas completamente construídas e existindo simultaneamente ou paralelamente em outros níveis e dimensões. E isso, apesar de dar uma sensação de fragmentação, na verdade é totalmente o contrário. Ele não terá um senso de estar fragmentado em muitas experiências, ele terá um senso de encobrimento, e isso quer dizer, ele terá um senso de que ele está em todas essas experiências e todas são acessíveis para ele, o que é diferente numa fragmentação de interfaces de personalidade, porque muitas vezes uma interface, o que nós chamamos de um aspecto, não está apercebido do outro e vice-versa, e há aspectos que escondem coisas de um certo grupo de aspectos e assim por diante. Aqui não. Haverá uma ideia de que estes estão vivendo seus próprios loops, o que daria eu entender uma fragmentação, mas ao mesmo tempo está tudo se conversando, então há esse encobrimento, essa reunião. Então, mesmo que ele nunca interaja mais com um único ser humano que quer, com um único ser humano sequer, quer romanticamente ou só através de uma conversa ou de uma troca de saberes, ele sempre se sentirá completo, justamente porque ele está só, mas nunca sozinho. Ele será a sua melhor companhia. Essa é a ideia de solíssimo. Solíssimo. E ele às vezes ficará tão entretido ser iluminado com todas as outras experiências que ele está a atravessar em vários níveis, dimensões e subdensidades, e por aí vai, de que isso nos leva ao próximo ponto de um ser iluminado. Ele terá acesso completo às muitas orbes. E como ele terá acesso? Ele terá que se deslocar geograficamente, fisicamente, ou terá que desdobrar um corpo, um dos seus muitos corpos astrais, para ir até esses pontos da criação? Pode ser feito dessa maneira, mas não precisa ser assim, e não é assim na maioria dos casos. Ele terá acesso às muitas orbes porque ele descobrirá que em cada orbe do universo ou da vasta criação do ser que este é, há uma versão dele, há uma variante dele, por assim dizer, há um eu dele, experienciando o que aquela orbe pode oferecer ou está oferecendo a ele naquele dado momento que paralelamente ele também está aqui nessa experiência limitante e privativa que é a existência humana em sua maioria. Então, o solíssimo vem porque você tem esse acesso completo às muitas orbes, e ao mesmo tempo o acesso às muitas orbes vem quando você está em solíssimo. Você é um ser completamente integrado. Na verdade, você sempre o é, mas aqui, quando eu falo que você é um ser completamente integrado, você está na consciência e no apercebimento de estar integrado e fazendo uso dessa integração 24/7, ou seja, 24 horas por dia, ou 24 horas, ou seja, ou 7 dias por semana. É realmente incrível. Um outro detalhe do ser iluminado é empêmego. Empêmego é uma experiência fascinante. A melhor maneira de definir empêmego é que você sempre está nas quinas dos vincos das paredes das casas. Você é o vento que sussurra entre as folhas da árvore. Você é aquele barulho silencioso que as formigas fazem quando elas estão andando pelos seus túneis subterrâneos.
Você é o barulho produzido pelo chocalho da cobra. Você é a água fluindo à distância num rio cristalino, límpido e sereno. Empêmego é, alguns diriam que é uma plena conexão com a vida, mas eu diria que na verdade empêmego é você não se ver diferente da vida. Você não tem uma vida, você não está vivendo uma vida. O ser iluminado ele é empêmego, ele não se vê diferente da vida. Portanto, ou não há ele e só há a vida, ou não há a vida e só há ele. E ainda assim há as duas coisas e ele não é nenhuma das duas ao mesmo tempo, apesar de conter as duas. Isso é empêmego. O ser iluminado, ele podemos dizer que ele é a comunicação que forma a totalidade de algo que nós humanos definimos como a vida. Portanto, ele pode ser igualado com a vida. Isso é empêmego. O ser iluminado ele também será um donderador. E donderador vem de dondera. E o que é dondera, pessoal? Dondera é a jornada, é a peregrinação do ser quando este desencarnou, quando este saiu da orbe terrena e ele chegou à orbe espiritual. E vocês devem bem saber de que as orbes espirituais são constituídas de muitos níveis, de muitas camadas, de muitos espaços, principalmente aquelas que rodeiam o planeta Terra. Então, Dondera é quando o ser, ele após desencarnar, sair do corpo físico, ele faz a jornada de volta ao local original, que está muito além da Terra, da onde ele saiu pela primeira vez há milhões de anos atrás para ter a sua primeira encarnação aqui na Terra. Isso é Dondera. Basicamente, Dondera é um sinônimo da palavra morte. Mas aqui, morte visto de uma maneira mais ampla. Não é apenas a morte clínica do corpo e não é também apenas o desacoplamento do ser do corpo físico. A separação da consciência dele do corpo físico através do corte dos fios energéticos que ligavam aquele ser à experiência do corpo. É também o desdobrar da experiência dele pós saída do plano físico e a chegada ao destino final, a casa, se nós podemos assim dizer. E o ser iluminado, ele será então o donderador. Ele terá essa capacidade de ele guiar pessoas, uma vez desencarnadas, do outro lado de lá, durante o tempo que durar a peregrinação delas até o local de onde elas originalmente vieram. Então, o donderador é esse guia para desencarnados, para almas desencarnadas, se posso assim dizer. Porque muitos seres humanos ficam presos nas orbes próximas da Terra. Então você será um donderador, você será um caminhador das orbes não terrenas com o objetivo de iluminar o caminho para aqueles que, apesar de já terem morrido milhares de vezes em inúmeras encarnações, não saberem se portar do outro lado de lá, uma vez quando estando do outro lado de lá. Um donderador, nós podemos dizer, eu não quero dizer que ele é um ceifador, mas ele entende as engrenagens da morte. Um ser iluminado, ele entende as engrenagens da morte. E importante dizer aqui, esse será uma profissão do futuro no planeta, haverá donderadores, e eu, particularmente agora, eu já faço trabalhos de donderamento, então, se você tem um ente querido que está nas últimas horas, você pode contratar o meu serviço para guiar esta pessoa do lado de lá, para que ela não fique presa nas densidades mais próximas da Terra. É algo realmente fascinante. Um ser iluminado, ele é apramazâmio. Apramazâmio. Apramazâmio é algo interessante, pois ele é autossuficiente energeticamente. O ser iluminado, ele é autossuficiente energeticamente.
E isso realmente faz ele redescobrir a experiência do viver como humano. Muitos seres, quando se iluminam, descobrem que, ou acabam tendo o clique de que nunca realmente haviam experienciado a vida humana da maneira que esta deveria ser experienciada. Isso não quer dizer que eles não tenham viajado muito, ou que não tenham ouvido as melhores músicas, ou que não tenham vestido as melhores roupas. Às vezes eles fizeram tudo isso, mas eles não estavam em aprazâmio. E o ser iluminado está em apramazâmio. Desculpa, é uma palavra meio difícil, até eu às vezes tenho dificuldade de falá-la. Mas justamente essa dificuldade traz esse ponto de como é difícil experienciar, quando não iluminado, obviamente, experienciar a vida de uma maneira que a honre, de uma maneira que realmente viva-se à altura do que a vida quer nos dar. E o ser iluminado, ele será apramazâmio porque ele sempre, entre aspas, podemos colocar, tirará o máximo da vida, sem deixar ser-se tirado dela. É curioso. Ele achará beleza e ele se regozijará até mesmo com as experiências mais, talvez, digamos, masoquistas, talvez, mais sofríveis. Não que o corpo dele não sentirá o baque, principalmente se for alguma coisa física, mas ele, ele simplesmente, de uma certa maneira, é o não engaje com os acontecimentos exteriores através do engajamento correto. Ele estará num estado de superelevação. Então, tudo parecerá. É realmente aquilo que nós falamos, é ilusório. Então, se é ilusório e eu não reconheço aquela coisa, ainda que eu sei que ela está acontecendo, essa coisa não pode me afetar. É quase como o apramazâmio é quase como uma proteção natural. O ser iluminado ele terá uma proteção natural, às vezes até contra acidentes ou situações desconfortáveis. Haverá uma proteção natural. E mesmo que algo entendido por nós como humano de ruim aconteça, as coisas rapidamente se reorganizarão. Naturalmente, a energia do ser iluminado deixará que uma certa coisa ruim vá até um certo ponto. E às vezes, se aquilo foi permitido, é porque é a melhor maneira do ser iluminado melhorar ainda mais a situação, refiná-la ainda mais. Esses são os únicos casos, talvez, onde um ser iluminado ainda experiencia algo que alguns talvez chamariam ainda de algum karma, ou de alguma retribuição, ou restituição energética. A Pramazamio é incrível. E o ser iluminado ele também será algo que nós chamamos de alídamo. Ele será um alidamista. Alidamista vem de alida. Alida vem do entendimento dos mestres ascensionados, que difere muito da espiritualidade formalmente conforme conhecida, nos meios que estudam coisas ocultas, esotéricas e na internet. A lida vem desse entendimento de que nós não vamos retornar para o para aquilo que tudo é. Pois, afinal, nós somos enviados por aquilo que tudo é, Pai e Mãe Criador, para experienciar para além do reino originalmente criado por estes, se podemos assim colocar. A ideia deles, de Pai e Mãe Criador, aquele que tudo é, o que você quiser chamar, é de que nós nos tornássemos soberanos, nos tornássemos independentes da causa criadora que estes são. Então a intenção nunca é ou seria retornar para a fonte, mas nós nos tornarmos a nossa própria fonte. Nós nos tornarmos também criadores de experiências e universos como esta fonte primordial foi para nós. Isto é a lida. Quando você se ilumina, você não volta para o Então aqui cai a ideia da unicidade, do unicismo. Você retorna para muitos, para o todo das suas criações, para a multiplicidade de potencialidades que podem se manifestar como novas experiências no cosmos de toda a criação. Então, o ser iluminado, ele é a lida, ele é alídamo.
O ser iluminado, ele também é emaganânimo. Emaganânimo basicamente quer dizer que o ser iluminado, ele aparentemente, às vezes até para ele e talvez para os outros, parece que ele está despido de um corpo emocional e de um corpo mental. E, em certo sentido, há uma verdade nisso. Mas, na verdade, o que está a acontecer, que é o emaganânimo, é que o ser iluminado, ele sutilizou estes a tal maneira de que eles ganharam uma forma, por assim dizer, ou uma aparência que não pode ser concebida por aqueles que não estão numa experiência de mesma natureza, ou seja, para aqueles que não são iluminados. E aqui no Emaganânimo, nós entramos então em algo que nós chamamos do corpo de luz, que não é a Merkaba, que não é os vários corpos astrais que você tem, que não é o seu corpo etérico ou refinado, é essa coisa que nós chamamos de emaganânimo. É um corpo extremamente eficiente e que não pode ser entendido por qualquer explicação, por melhor que seja, dada a nível humano. Então, o ser iluminado, ele será emaganânimo. E agora, a parte principal dessa conversa sobre como é um ser iluminado, se este permanece encarnado no planeta, o que ele pode esperar e experienciar. Tem algo que nós chamamos de socomo. Socomo, o ser iluminado, ele será um socomo. Socomo quer dizer aquele que respira. Então, ele, o ser iluminado, ele terá a aparência de um ser humano, mas ele será só isso, uma aparência. Não será algo completamente assim. Se alguém tocar nele, a pessoa dirá que ele é um corpo, de que ele tem um corpo de carne e osso, mas haverá uma qualidade diferente na existência corporal ou carnal dele. Isso é socomo. E essa diferença é a respiração. Ele será a respiração viva. Ele será uma manifestação encarnada da respiração, feita à semelhança ou com a semelhança de traços e de uma fisiologia humana, mas ele não será humano. Isso é um socomo. E socomo vem de ensocomumacan. E ensocomumacan quer dizer a respiração através do novo humano, ou a respiração pelo novo humano. A gente diz que a iluminação é basicamente um respiro. É uma respiração específica que marca um antes e depois, se fôssemos falar linearmente. Então, o ser iluminado estará nesse ensocomumacan, essa respiração através do novo humano. Ele é uma nova criação. Ele virou um novo humano. É o que algumas religiões vão chamar de ungidos ou dos eleitos ou dos santos. É um socomo. Mas ele não vai para o céu. Ele é o céu encarnado. Isso que é um socomo. E o que é o céu? O céu é algo extremamente vital para a existência da vida, que é a respiração. Então ele é a respiração viva. Essa é a melhor maneira de definir o estado de socomo. Então eu falei aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quero falar também para você, o ser iluminado, ele terá toques do divino, e ele será, muitas vezes, um toque do divino para outros. Então ele terá uma multiplicidade de ensembles. E o que isso quer dizer? Ele será, acho que a melhor maneira de eu colocar isso numa verbalização que faça sentido para vocês, ele será um espefeitador. Essa é uma palavra que eu acabei de criar. Ele será um espefeitador. E um espefeitador, na verdade, eu não criei essa palavra. Eu criei aqui no vocabulário do português terreno, porque todas as línguas têm a sua versão também angélica. E no português angélico há essa palavra, espefeitador. Mas dentro do vocabulário do português humano é uma palavra nova. O ser iluminado, ele será um espefeitador. Um espefeitador, ele
será um canal de comunicação de símbolos, que é o que nós chamamos de símbolos, que remetem a uma realidade sagrada. Então isso é muito importante. E às vezes esses símbolos servirão para o próprio ser iluminado. Só ele os aperceberá dentro de si mesmo. E é isso que nós chamamos do toque do divino. Então o ser iluminado, às vezes, ele começa a conversar com uma pessoa e a pessoa começará a chorar. Ela começará a chorar, ela se sentirá muito emocionada, ou outras coisas começarão a acontecer na vida dessa pessoa simplesmente por ter tido contato com um ser iluminado. Então ele será um toque do divino, um espefeitador. Ele será um facilitador. Pela sua simples presença, e às vezes se ele falar algo ainda mais, ele será um facilitador, um espefeitador é isso, ele será um facilitador para que as pessoas consigam se enxergar como elas realmente são, e não como elas acreditam que são. Algo que vai além até dos filtros de percepção que moldam em grande parte como nós enxergamos os outros, a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Por isso que ele é um toque do divino. Ele consegue fazer uma pessoa, simplesmente pela pessoa estar na presença dele, ele consegue fazer a pessoa se observar e enxergar coisas na vida dela que, por conta própria, até que ela estivesse madura o suficiente espiritualmente, ela não conseguiria. Isso é um espefeitador. Isso é o ser iluminado, porque ele está na multiplicidade dos seus emblemas. Ele meio que tatuou energeticamente todos os emblemas ou símbolos da totalidade que é a experiência da vida na criação em si mesmo, em sua consciência. Então ele pode não energizar, mas ele pode estender a energização desses para os outros que ainda não as possuem. Eu quero dizer, os emblemas, e então se tornar um toque do divino na vida das outras pessoas. E esse toque do divino é Birgana. Então, nós damos esse nome de Birgana para um toque do divino, porque o divino se comunicará com o ser iluminado através de Birgana. É algo muito gentil, e que produz profundas compreensões, aquilo que vai além da compreensão humana. E o ser iluminado atuando como um facilitador, um espefeitador, ou seja, um facilitador de uma birgana para outras pessoas, ele não fará isso propositalmente. E, no geral, porque as pessoas estão muito desequilibradas e tem muitas coisas a serem trazidas à tona, geralmente o encontro de algumas dessas pessoas pode ser fatal com um ser iluminado. Não porque ele quer isso, mas virá tanta coisa à tona para essa pessoa resolver e para ela enxergar sobre si, de que algumas pessoas até mesmo atacarão o ser iluminado. Porque o toque do divino parecerá, na verdade, um toque da morte. E até por haver um estereótipo negativado sobre a morte no planeta, sobre Dondera, as pessoas lutarão contra uma energia capaz de desenterrar, de tirar do sótão e do porão de suas consciências tudo o que elas, por muitas décadas e por muito tempo, em uma encarnação ou por muitas encarnações, escolheram não enxergar, se recusaram a enxergar. Às vezes apenas a presença do ser iluminado será uma birgana para alguém, e eles não fazem isso propositalmente, é apenas a sua configuração de essência e existência. Birgana também é chamado por alguns como a rosa, ou o toque da rosa, porque a rosa é um resumo perfeito na sua qualidade existencial do que é Birgana, do que é o toque do divino. É algo belo, de cor muito forte, igual uma rosa vermelha, mas é algo que pode ser doloroso, porque como a rosa, às vezes, o que Birgana produz em você pode ser comparável a você ser picado ou você se machucar num espinho de uma rosa. Então, a Birgana é algo muito interessante, o toque do divino, e um ser iluminado terá essa característica ou esse desdobramento de capacidade em si, muitas vezes não proposital, não partindo
pré-concebidamente dele, a não ser que seja pedido através de uma birgana, de um toque do divino, da consciência universal, para que em dado contexto ele atue daquela forma. Então, pessoal, foi uma bela conversa que eu tive aqui com vocês. Eu não esperava que eu fizesse um vídeo tão longo sobre as características do iluminado que podem ser particularmente observadas por ele e, se outros tiverem o privilégio, por outros, enquanto ele permanecer encarnado. E eu espero que toda essa transmissão tenha trago a você a maior das belezas, muitas belezas, uma cumplicidade com o seu caminho, se você está num caminho espiritual como o da ascensão, e que lhe fascine a continuar cada vez mais andando neste, pois este é recompensador e este é o que traz a experiência do novo humano em Sokomu-Makan. Então eu sou o Charlie Austin e El Sotu, agradeço pela sua presença aqui. Se você quiser desdobrar a sua espiritualidade a nível individual, para que você entenda em que momento você está da sua evolução nessa dada encarnação, nesse dado momento da sua vida, aqui na caixa de descrição desse vídeo, a minha agenda online, leitura-almicas.reservio.com. Lá você encontrará os diversos serviços e infoprodutos que o canal Amarlen Sage assim disponibiliza. Então, desejo um bom dia a todos e até!